Escolher o plano odontológico ideal é essencial para a sua saúde bucal. Veja o que você pode levar em conta. Verifique se o plano cobre uma ampla gama de serviços como consultas, limpezas, tratamentos e emergências. Opte por um bom plano com acesso a uma rede ampla de dentistas e clínicas em vários bairros e locais para a sua conveniência. Pesquise sobre e leia avaliações para garantir um atendimento de qualidade. Escolha um plano que facilite o agendamento de consultas e ofereça um bom suporte ao cliente. Na Unidental, atendemos a todos esses requisitos, nos tornando a sua melhor escolha para cuidados odontológicos. Clique no link da bio e fale com a gente. Vai contar com a sorte de não bater o carro até quando? Já falei, não dá pra ganhar o jogo sozinho. Quando o assunto é proteção, chama o time do Universo AGV para jogar com você. Tem proteção contra roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, cobertura em todo o território nacional. E ainda te garante 100% da tabela FIP. Pode falar. Com a AGV fica até fácil, né? Agora, faz o seguinte, clique aqui, faz sua cotação e bora garantir essa vitória com a gente. Sabe quando as coisas estão fluindo na vida e tá tudo bem? Nós somos especialistas em segurança e felicidade. Mas quando não está tão legal, a gente sabe como ninguém sacudir a poeira. Já que a força tá no nosso sangue. Porque acreditar também faz parte da gente. Assim como cuidar de quem a gente ama. A gente é assim. E tem coisa que é só nossa. Nós amamos as pessoas e suas histórias. Sempre protegemos os nossos para que você possa proteger os seus e aproveitar o que a vida tem de melhor. Viver. Afinal, a vida está aí para ser vivida. O restante deixa com a Capemisa. Capemisa Viva. Seu seguro para o que a vida tem de melhor. Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia. Muito boa tarde, hoje 16 de novembro, está no ar mais um programa Mágila com você. Seja bem-vindo, internautas, ao meu programa. Hoje nós teremos assunto muito importante. Nós estamos recebendo grandes personalidades do mercado institucional, do mercado empresarial e hoje teremos também um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais, em todas as mídias, que é o tema PEC Escala 6x1. E eu vou falar hoje aqui com pessoas que possam de fato falar sobre essa questão. E também teremos aí o empreendedorismo feminino com a Silvana Ribeiro no segundo bloco. Então vamos aí à vinheta Entre Cena. Sentir tua energia. Pronto, muito bem-vindos a todos que estão ligadinhos aqui no programa Mágila com você, mais um sábado em nossa Fortaleza. E hoje eu estou aqui, que eu tenho a honra de conhecer e de receber o senhor Manuel Pinheiro, que é presidente da FENCOM, Federação dos Contabilistas do Estado do Ceará. E também temos aqui a grata satisfação de receber a Shirley Braga, diretora do Sindiconte Ceará, Sindicato dos Contabilistas do Ceará. Sejam muito bem-vindos ao programa Mágila com você. Vamos bater aquele bate-papo gostoso para informar os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos internautas. O assunto que é tão debatido hoje, que é a questão do tema da PEC 16x1. Então, eu vou informar aqui a matéria para os nossos internautas sobre o assunto e a gente entra com as nossas perguntas para que vocês possam esclarecer da melhor forma possível nossos internautas. Bem, gente, a proposta de emenda a Constituição PEC, que propõe o fim da jornada de 44 horas e acaba com a escala 6x1, foi encaminhada pela Câmara dos Deputados, seguindo assim para o Congresso. Mas ainda tem um longo caminho para aprovação, onde deve passar pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, colegiado especial,
votação em plenário e depois concluída a análise na Câmara e segue para o Senado. E com a aprovação de 2 casas, que poderá ser promulgada, tornando o texto parte da Constituição pelo próprio Congresso. Então, esse assunto está na mídia todos os dias, né, Shirley? Né, senhor Manuel? Então, a gente tem que trazer isso para o programa, porque a gente precisa esclarecer à população o que é a PEC 6x1. Sejam muito bem-vindos ao programa Mágica e Você. E então, Shirley, me fala um pouco sobre o sindicato, quando ele nasceu. Bem, o nosso Sindicato dos Contabilistas, né, no estado do Ceará, é a segunda entidade mais antiga do estado do Ceará. Sim. Completou 94 anos no último dia 9 e sempre procurando defender os interesses, né, e os direitos dos trabalhadores da contabilidade, né, aqueles que prestam serviços contábeis e que estão presentes, né, em todas as empresas, pessoas jurídicas, e por que não dizer também com todas as pessoas físicas, né? Sim. Quem é que nunca recebeu uma pergunta, alguém perguntando assim, por que você não procura um contador? Sim, já falamos aqui com a Silvana Ribeiro o papel fundamental do contador para os micro e pequenos empresários, né, e também grandes empresários, que as pessoas acham que até abrir a empresa é muito fácil, mas depois a constância de que se tem de impostos, recolhimentos de taxas, né, aí um grande papel da informação que o contador possa dar a esses clientes, né? Que seria um planejamento, né? Sim. Então, se deve procurar o profissional antes da abertura, para você poder fazer um planejamento e saber qual vai ser seus custos, o que você precisa de capital circulante, são vários fatores. Até mesmo certo? Os códigos, né? Por mais que hoje a internet esteja aí, as pessoas procuram fazer tudo pela internet, acham que passa a ser fácil, mas na hora que chegam os códigos das profissões, do ramo, do segmento em si, KNAI, né? aí é onde pega, né? É aí onde ele precisa realmente da necessidade de ter um contador. E agora, mais uma vez, né, com a PEC, né, 6x1. Sim. O que ela vai refletir no dia a dia das pessoas e da empresa. Sim. E qual é a diferença, senhor Manuel? Boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Mágica com você. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Mágia, parabéns aí pelo programa e dizer que a classe contábil do Estado do Ceará fica feliz em estar participando e passando as informações importantes, não só para os empresários e trabalhadores, mas também para o cidadão comum que precisa realmente, e principalmente dos jovens estudantes, o que está entrando no mercado de trabalho, que já precisa já de uma orientação a respeito dos seus direitos trabalhistas. Sim, muito bem. Senhor Manuel Pinheiro, o senhor que é o presidente da FECOM, que é a Federação dos Contabilistas do Estado do Ceará, as pessoas, geralmente, elas confundem os papéis, né, da associação e a federação. Onde é que a federação entra nesse quesito? Bom, a federação é uma entidade de segundo grau, certo? Que é o congregamento dos sindicatos. Então, na verdade, nós somos a federação dos contabilistas do Norte e Nordeste. Não é só o Estado do Ceará, não. Do Nordeste também, Norte e Nordeste. Então, a FENACON-NE. Então, são os sindicatos que são filiados à FECOM, e aí a FECOM é filiada a outra entidade maior, de terceiro grau, que é a CNPL, que é a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Nessa confederação, nós estamos junto com todas as profissões liberais. Advogado, veterinário, médico, todos estamos na confederação. Mas na federação e no sindicato, aí já está a nível de categoria. Entendi. E em nota, o Ministério do Trabalho diz que em questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. Então, como o sindicato analisa esse posicionamento, Shirley? E também gostaria da sua opinião em relação à federação. Bom, eu poderia dizer o seguinte, na verdade, nós tivemos, não muito tempo, a chamada reforma trabalhista, que prejudicou muito aos trabalhadores, e principalmente as entidades, os sindicatos, a sua representação.
Mas teve alguns avanços. Um avanço que eu acho muito importante é o artigo 611-A, tá certo? Onde diz o seguinte, que o acordado prevalece sobre o legislado. Então, aí exatamente a força onde pode ter uma força de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Nós podemos alterar alguma coisa, tá certo? Não para mais, e sim para menos, quer dizer, sempre de valorização à categoria. Então, a flexibilização da carga horária, ela chega a 44, tá certo? Mas você pode flexibilizar em momentos. Você pode dar um repouso a mais, você pode diminuir, você pode fazer corridos, né, horários corridos, e compensação, né? Tudo isso pode alterar, mas isso tem que estar prevalecendo no acordo coletivo ou na convenção. Sim, entendo. Então, uma convenção, ela realmente, e isso tem dado uma força maior, porque não só o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, como também o próprio Supremo Federal, tá certo? Tribunal Federal, que ele também acha que é um artigo constitucional e que pode realmente prevalecer a vontade das partes, dos trabalhadores e dos empresários. Então, nesse caso, deixaria livre, conforme cada categoria, os acordos entre cada patrão e empregador. Bom, é um avanço, Conforme. é um avanço. Então, isso é que fortalece a representação. Sim. Então, se você tem um bom sindicato, se você tem uma ótima diretoria, se sua categoria é ativa, tá certo? Ela tem ganhos. As convenções realmente mostram alguns sindicatos bem estruturados que existem avanços, tá certo? E alguns benefícios. O grande problema nosso, que a gente tem uma visão, porque aqui nós somos contadores, o contador ele é uma profissão diferenciada, né? Uma categoria diferenciada, é um profissional liberal, onde ele pode ser autônomo, ele pode ser um empregado e ele pode ser um empregador. Sim. Né? Como todas as profissões regulamentadas. Então, nesse caso aí, nós estamos aqui, podemos falar como empregado, eu posso fazer a minha defesa como empregado, como eu posso também fazer a defesa como um profissional liberal, mostrando a realidade das pequenas e médias empresas em relação a uma carga horária dos seus trabalhadores. Entendi. Então, Shirley, na visão do sindicato, como é que você está vendo hoje essa repercussão toda da PEC? Bem, eu acho bem positiva e é uma evolução, né? Que se a gente pensar na Constituição de 88, já houve muito esse debate que Sim. já vinha acontecendo e se passou de 48 horas semanais para 44, certo? A proposta das entidades sindicais era de 36, 40, então já é uma negociação um pouco antiga. Pensando em quê? Na qualidade de vida do trabalhador. Mais tempo com a família, mais tempo para se cuidar, qualidade para fazer um física, esporte. mental, certo? E ter tempo para a família, tempo para fazer um curso, tempo para estudar, certo? Então, porque não são só 8 horas de trabalho por dia. Tem gente que leva 2 horas para chegar ao local de trabalho, mais 2 para voltar. Então, acaba sendo 12 horas. Então, é um tempo muito longo. E a gente tem que ver que, com as novas tecnologias, que sempre vem avançando, o trabalhador, se ele produzia, vamos supor, 5 peças em 1 hora, hoje, com as tecnologias, ele já produz 10. Sim. Então, isso aumentou o lucro, aumentou o capital. Por que não dividir isso com o trabalhador também? A qualidade de vida. Isso é que eu vejo, a qualidade de vida. E até a questão do sono, né? Porque se esse profissional dorme pouco, no outro dia ele já está exausto, já acorda exausto. E a gente vê que tem muitas mulheres no mercado de trabalho. Tripla jornada. Né? Chega em casa, ainda tem que acompanhar os filhos. Não que seja tarefa só dela, Sim. é tarefa dos dois. Mas a gente ainda tem resquício de uma sociedade machista. E também tem as mães solo, né? Principalmente. Que tem essa tripla jornada. Vão ensinar o dever da escola
fazer janta, e até ela dormir 1h da manhã. E ela não consegue tirar 8 horas de sono, que é o que a medicina recomenda, de forma alguma. Não né? consegue. Então, e a gente vê, se a gente for analisar os dados da Previdência Social, do número de pessoas afastadas pela síndrome de burnout, né? Sim. É muito grande. Isso é o quê? O cansaço, o excesso do É trabalho. o estresse. E é comprovado, né, em alguns países, que a produção não cai, pelo contrário, o trabalhador está descansado. Sim. Então, Ele vai produzir mais, porque ele dormiu melhor, né? dormiu melhor. Agora, como o Manuel disse, no sindicato dos contabilistas, a gente, enquanto classe, a gente tem 3 viés para analisar, né? Nos olhos de patrão, nos olhos de empregado e nos olhos do profissional liberal. Fica muito difícil para os pequenos empresários. O que eles falam, né? Para os grandes empresários, aí tem um capital maior financeiro, eles não sentem tanto, mas para os pequenos empresários, quando se forem para contratar 2 profissionais, aí eles vão ter mais dificuldade para tirar esse horário extra. E na sua visão, como é que você percebe isso? Eu acho que não. Acha porque que não? aliás, vai depender também do ramo, né? Sim. Se um restaurante é diferente um restaurante de uma indústria de confecções. Porque o funcionário vai produzir mais porque ele está descansado, tem a inteligência artificial, as tecnologias, certo? Mas é justiça, né? Eu acho que é uma questão de justiça social. Se ele está ali, ele está ganhando mais, porque ele não distribuir esse lucro também. Sim, é E questão se de ele, bom senso. Né? e se ele tiver uma contabilidade, certo? Ele contratando mais um, certo? O lucro dele diminui um pouquinho, talvez esse funcionário atenda melhor seus clientes e ele vai abater lá, no fundo, no imposto que ele vai pagar. Manuel pode explicar isso com o conversando pequeno. com alguns empresários, né, em relação a essa PEC, e a maioria dos pequenos empresários que eu ouvia que não teriam condições de arcar, iam ou ter que demitir pessoas ou não contratar pessoas, porque eles não suportariam pagar todos os impostos quanto é uma realidade como essa. Na sua visão, senhor Manuel? Bom, eu sou de opinião que é o seguinte, que, na verdade, o Brasil não está preparado para uma carga de trabalho de 36 horas. Algumas atividades, sim, já fazem isso, sim. Tá certo? E o que acontece é o seguinte, o problema é as microempresas, pequenas empresas, tá certo? Que trabalham no aquele horário comercial das 8 às 18, das 7 às 9, é um limite. Aquelas outras empresas que trabalham, tem shopping, que vai até 10 horas da noite, já tem turmas, já tem turnos separados. É como a indústria. A indústria optou por turnos, então não tem mais aquele descanso de 2 horas, não. Ele faz um turno direto porque a produção maior e você é em série, você não pode ficar parado em nenhum momento. Então tem muita mudança, tá certo? Já acontecendo, tá certo? Em relação às atividades do trabalhador. O que a companheira Shirley falou é importante, é a questão do tempo das pessoas. Hoje, o trabalhador ocupa muito, quer dizer, talvez no mínimo 1/3, tá certo, do seu horário de trabalho, tá certo, é destinado a sua movimentação, tá certo, de sua residência para o trabalho. Então, às vezes, as empresas, elas fazem exatamente uma condição de que o empregado almoce naquele local de trabalho, de outras coisas, para facilitar o deslocamento, tá certo? Então, isso altera. Então, no meu ponto de vista, em relação como contador, como experiência, um pouco da experiência, as microempresas não têm condições de suportar a contratação de outras pessoas, tá certo? Para suprir esse horário. E muitos trabalhadores, principalmente no incentivo do comércio e da comissão, eles querem ficar mais tempo, porque eles prefiram ficar trabalhando do que ficar dentro de um ônibus, tá certo? Me deslocando no horário que, na verdade, só fazem atrapalhar, né, o desenvolvimento desse trabalhador. Entendo. A FECOM, ela foi fundada em 14 de dezembro de 1968, então ela já tem aí
muito tempo na estrada, né? É. E como que hoje, já que ela representa aí o Norte e Nordeste, que é uma entidade que representa esses sindicatos de contabilistas do estado do Norte e Nordeste, como é que é a visão deles hoje? Eles são bem participantes diante da federação? Sim, são, na verdade, os sindicatos, eles são estaduais, né? Então, a movimentação de cada sindicato estadual. Então, praticamente, nós só temos sindicato em cada estado. Né? No Ceará, nós temos mais duas regiões que têm sindicato, que é a região do Sobral e a região do Ibiapaba. Então, nós temos 3 sindicatos de contabilistas no estado do Ceará, filiados à federação. Mas a maioria dos outros estados só são um sindicato, que é o sindicato do estado todo. Então, a visão é quase a mesma. Até porque a nossa legislação, o que o contabilista faz hoje, tá certo? É nacional. Então, a legislação previdenciária nacional, trabalhista nacional, imposto de renda nacional. Geralmente, a parte fiscal dos estados, ela tem uma conjuntura muito próxima uma da outra, tá certo? E o ISS também quase é mesmo. O que acontece aqui só acontece em qualquer capital em termos de tributação nas atividades de serviço. Entendi. E Shirley, me diga uma coisa, a respeito das pessoas que ainda não estão sindicalizadas, né? Qual a importância do sindicato para esses profissionais contabilistas? A importância é porque a união, né? A união faz a força. Sim. E aí a gente teria mais força para poder ter uma convenção coletiva combatida, reivindicar essa questão de acabar com 6 por 1, porque, na realidade, eles acabam trabalhando, às vezes, um pouco mais, algumas épocas do ano. Porque o fisco não perdoa. Do imposto de renda. Época de declaração, fechamento de balanço e outras declarações que a gente entrega mensalmente à Receita Federal, ao órgão estadual, ao órgão municipal. Então, se ele for sindicalizado, além dele ter o benefício da união, de quem lute pelos seus direitos, certo? Também tem outros benefícios que o sindicato oferece, que é feito coletivo, como plano de saúde coletivo, você vai pagar um pouco menos, plano odontológico coletivo, parceria com faculdades, para você fazer uma pós, fazer um curso. Sim, tem os descontos. Tem os descontos. Então, você estando sindicalizado, você vai ter acesso a vários benefícios. Inclusive até formando um grupo de estudo, né? Inclusive falando para a sociedade que ele tem um papel importante por também estar sindicalizado. Sindicalizado, porque isso dá uma referência, isso dá uma segurança para quem está contratando o contador. E a gente todo dia recebe ligações com perguntas básicas que a gente acha que todo mundo sabe, mas a realidade não é essa. Então, se você está sindicalizado, faz a diferença, que você está lutando pelos seus direitos, você está reforçando o papel social, o papel de cidadão, certo? O papel para você ajudar a cuidar da casa comum, da mãe terra, que é onde surgem os debates. Em relação a debates, senhor Manuel, vocês fazem algum encontro uma vez no ano, diante do chamado a esses sindicatos? Sim, sim. Nós, na verdade, a gente compõe um grupo de entidades. Né? Sim. Nós temos, como somos uma profissão regulamentada, nós temos os conselhos. Então, os conselhos regionais de cada estado, tá certo? Agregado aos sindicatos e mais algumas associações, institutos de auditoria, de controle. Então, isso é um conjunto. Essas atividades são permanentes e toda mudança de legislação a gente faz esses debates. Então, o nosso sindicato funciona de segunda a sexta-feira, no ano normal, e às vezes do sábado, final de semana. Muitos finais de semana, às vezes a gente consegue fazer cursos de atualização para a categoria. Exatamente atender aquelas pessoas que não podem, durante a semana, Sim. fazer um curso a gente faz. Então além dos benefícios que a Shirley falou, dos descontos de faculdades, de plano de saúde, ainda tem os cursos que sim. capacitam
né, esses profissionais. Hoje a gente está agregando a participação dos convênios, por exemplo, com as federações da Indústria e Comércio, a Federação do Comércio, a FIEC, a FEComércio, a CDL. Então, são parceiros nossos em relação a dar ao contabilista e que o contabilista possa estender essas informações, esses benefícios também para os seus clientes, já que ele está ali representando tanto a parte do comércio como a indústria. Muito bem. É muito esclarecedor vocês estando aqui para falar um pouco da federação, né? E tenho certeza que os novos contadores vão procurar, sim, diante de tantos benefícios, diante de tantas coisas que são importantes para todo profissional, principalmente a informação, porque hoje em dia é muito rápido, né? Você fez um curso, você pensa que já está atualizado, já vem outras demandas de outros estudos que é necessário, principalmente em relação à receita, que muda e os contadores ficam perdidos, né? Se não estão em plena atividade, eles ficam perdidos. E há ainda os contadores que deixaram a profissão e quando vão retornar já mudou tudo. Com certeza, né? Quem parou 10 anos, quando volta agora, tudo está modificado. Aliás, basta 6 meses, né? Então. Agora, enquanto entidade, a gente também faz eventos promovendo essa questão da qualidade de vida, por exemplo, e de temas transversais, como 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em agosto, prevenção do suicídio, setembro rosa. Então, a gente sempre está se atualizando, tá? E puxando nossos associados para uma conversa sobre o tema do mês, porque a gente sabe que esses temas transversais são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental e física, né? Entendo. Agora, eu gostaria, nosso programa é só 1 hora, está chegando ao fim, gostaria de conversar muito mais, porque tenho certeza que tenho muitos outros assuntos pertinentes. Com certeza. Né, a categoria. E eu gostaria que vocês, por favor, deixassem as redes sociais, os telefones, o endereço, o contato, né, do sindicato, da federação. Bom, nós temos o nosso site, que é o Sindiconte. Por favor. www.sindicontece.com.br. Temos também a federação, temos as redes sociais, a Instagram, o Facebook, né? E isso aí, diariamente, nós estamos fazendo essa atualização, colocando não só para os associados do sindicato, para os contabilistas, mas principalmente para a sociedade. A gente discute isso, como a Shirley falou, nós estamos participando no conjunto. Na verdade, nós não somos só contadores, nós somos cidadãos que discutem o dia a dia e o que é importante. Sim. Então, a saúde do trabalhador, ele é saúde para o contador, para o médico, para o operário, para todos. É saúde para o trabalhador. Então, o problema é conjunto para o ser humano. Então, nós estamos à disposição, agradecemos. Temos outros temas importantes que podemos participar, principalmente o que está vindo aí, que vai dar uma auê muito grande ainda. Mais do que a reforma tributária. A reforma tributária está sendo mostrada de uma maneira equivocada, nosso ponto de vista, tá certo? Ela está, na verdade, ela se juntou 6 por meia dúzia. Trocou 6 por meia dúzia agora, mas depois não vai ser 6 por meia dúzia. Na verdade, vai ser uma grande mudança e vai cair no colo do consumidor. É do consumidor, tá certo? Nós não vamos saber, mas vai cair no colo, vai ter ligeiramente uma hiperinflação quando da colocação, da efetivação da reforma. Então, vocês já estão convidados a voltar no programa Mágila com você para nós debatermos, porque o papel do programa é este mesmo, é trazer à sociedade essas informações que geralmente as mídias tradicionais não trazem. E aí a gente só chega a uma educação quando a gente debate, quando a gente discute sobre o assunto, né, Shirley? De acordo, Mágila. Eu fico muito feliz em ver um programa desse, que leva a positividade para dentro das casas, dos lares. Sim, a informação é tudo. A informação de qualidade. Exatamente. Verdadeira. Muito obrigado. E, por favor, deixe também o endereço do sindicato aos contadores que querem fazer uma visita. Rua Pero Coelho, 319, Centro. Fica bem atrás do Banco Central, entre Dom Manuel e Rodrigues Júnior.
Muito bem explicado. O Instagram, vocês estão no Instagram, Sindiconte CE, Facebook, Sindiconte CE. Vocês estão certo? no LinkedIn? LinkedIn. Aliás, a gente já pediu para cadastrar, né? Certo. A gente tem que ver. Como Eu é acho que está? ainda não. Enquanto pessoa jurídica, não. Sim. Estamos, enquanto pessoa física, todos nós fazemos parte. Muito bem. Toda a diretoria. Muito obrigada pela presença de vocês. Para mim foi um grande prazer Eu falarmos que sobre um agradeço. assunto tão importante. E até a próxima vez, se Deus quiser, nessa outra outro tema, outra pauta que vai ser muito importante para que a sociedade possa discutir, né? Obrigada. Bom, parabéns pelo Parabéns. seu programa, felicidade, muito sucesso. Estamos juntos para qualquer debate. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vamos aqui um rápido intervalo. Vamos voltar com a Silvana Ribeiro, com o empreendedorismo feminino. Sentir tua energia. Escolher o plano odontológico ideal é essencial para a sua saúde bucal. Veja o que você pode levar em conta. Verifique se o plano cobre uma ampla gama de serviços como consultas, limpezas, tratamentos e emergências. Opte por um bom plano com acesso a uma rede ampla de dentistas e clínicas em vários bairros e locais para a sua conveniência. Pesquise sobre e leia avaliações para garantir um atendimento de qualidade. Escolha um plano que facilite o agendamento de consultas e ofereça um bom suporte ao cliente. Na Unidental, atendemos a todos esses requisitos, nos tornando a sua melhor escolha para cuidados odontológicos. Clique no link da bio e fale com a gente. Sabe quando as coisas estão fluindo na vida e tá tudo bem? Nós somos especialistas em segurança e felicidade. Mas quando não está tão legal, a gente sabe como ninguém sacudir a poeira, já que a força tá no nosso sangue. Porque acreditar também faz parte da gente, assim como cuidar de quem a gente ama. A gente é assim. E tem coisa que é só nossa. Nós amamos as pessoas e suas histórias. Sempre protegemos os nossos para que você possa proteger os seus e aproveitar o que a vida tem de melhor. Viver. Afinal, a vida está aí para ser vivida. O restante deixa com a Capemisa. Capemisa Viva. Seu seguro para o que a vida tem de melhor. Sentir tua energia. Pronto, estamos bem acompanhados hoje, novamente, com a cadeira cativa da nossa participante do programa Mágica com Você, que é a Silvana Ribeiro. Vamos à vinheta da Silvana Ribeiro. Conta aí, Silvana Ribeiro. Hoje um assunto super importante, que é empreendedorismo feminino. A gente já está no mês de novembro, que é o mês justamente que celebra, né, o empreendedorismo. Vamos falar para os nossos internautas porque o mês de novembro, né, que foi escolhido o tema do empreendedorismo feminino, que é o tema que você nos traz hoje. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Mágila. Prazer, satisfação estar aqui. Boa tarde a todos os internautas que acompanham o Mágila com você e segue aqui nos acompanhando com o Conta aí, Silvana Ribeiro. Pessoal, nós estamos aqui no mês do empreendedorismo feminino, mês de novembro, dia 19 é exatamente a data, né, Mágila, em que se comemora realmente o Dia do Empreendedorismo. Com certeza, várias entidades estarão preparando eventos, né, relacionados à temática, porque é uma temática importante, tá? Tendo em vista que é necessário que seja cada dia mais fomentado, tá, essa participação das mulheres no mundo empresarial, no mundo dos negócios, seja na questão dos micro e pequenos negócios até as grandes companhias. A presença da mulher, ela significa exatamente
a questão da diversidade. E o mundo, ele precisa caminhar no sentido da diversidade, de nós termos a participação de homens e mulheres no mundo dos negócios e, conforme você falou, diversidade também na questão dos trabalhos domésticos, que nós não tínhamos, porque o mundo, algumas décadas atrás, era a mulher circunscrita ao ambiente doméstico e os homens voltados à questão de manutenção, do prover, né, de prover as necessidades econômicas, financeiras do lar. Então, nesse dia do empreendedorismo, a gente veio dizer o seguinte, que existem pesquisas, dados, estudos, comprovando efetivamente que a presença feminina nas corporações faz grande diferença, tá? Porque tendem a ter, como é que eu posso te dizer, empresas mais sustentáveis e mais criativas, tá? Porque a mulher, ela está muito mais vinculada a essas questões da sustentabilidade e toda essa outra temática, que é a responsabilidade social, a partir do momento em que nós tenhamos mais mulheres na direção, na liderança dos negócios, nós, em contrapartida, teremos também a questão da responsabilidade social de forma mais acentuada. E nós sabemos o quanto é importante a responsabilidade social nas corporações. Silvana, a mulher está hoje no mercado de trabalho em todos os setores, até na construção civil, que comumente não se via. Uhum. Então, a mulher hoje ela está inserida em todos os mercados, seja de profissionais liberais, sejam de pequenas empresas, sejam de grandes empresas. E ainda há políticos que falam que o direito da mulher ter o mesmo salário do homem, ainda há esse debate, né? Nós estamos... Sim, Mágila. Depois de tanto tempo que a mulher já está inserida e tem muitas vezes tripla jornada, ainda se discute que a mulher tem aí que ganhar menos. E por que hoje em dia a gente ainda debate algo tão machista? O que é que você acha, Silvana? Realmente nós temos dados, né, comprovando que mulheres exercendo as mesmas funções que homens ainda têm salário menor, né? E ainda se tem essa discussão. Isso aí é tudo fruto de quê? De uma estrutura patriarcal que nós tínhamos no Brasil, que precisamos lutar para que essa situação seja modificada, né? De forma que essa realidade ela seja completamente, que ela fique totalmente no passado, mas ainda é uma luta. Nós ainda temos realmente a tripla jornada de trabalho das mulheres, né? Temos também o salário reduzido, ainda é discutido no Congresso e tal, e políticos ainda defendendo que isso aí não deve acontecer, essa paridade, né? Mas é uma questão de justiça, tá? Porque a mulher, inclusive, atualmente até tem o mesmo nível de instrução, tá, que os homens, em algumas profissões, inclusive, até tem um número superior de mulheres com especialização, com mestrado, com doutorado. Então, as mulheres hoje estão altamente capacitadas e essa realidade tem que ser superada, realmente. Termos aí uma paridade salarial. É um machismo estrutural, né? Sim, sim. Precisa mudar a cultura do povo relacionado a isso. Por que eu digo que precisa mudar a cultura? Porque em época de eleições, você vê candidatos que falam desse tema e as mulheres votam nele, mesmo assim, falando de um tema que já se provou que a mulher tem capacidade de ter o mesmo salário ou até um salário maior pela capacidade que ela tem, né?
de atuar em todas as frentes, em todas as áreas. E ainda assim, as mulheres, eu não consigo entender, ainda votam em candidatos, homens, que defendem essa bandeira. Como é que você vê isso, Silvana? Pois é, Mágila, nós temos uma questão aí bem séria, que é exatamente, tem vários aspectos nessa questão. Um deles é a parte educacional, tá certo? Existe não existe por parte do poder público um interesse tão grande de que nós tenhamos homens e mulheres com visão crítica com relação à realidade e até mesmo os meios de comunicação que atuam, né? Foi conversado agora há pouco no bloco anterior a importância de termos programas que informe, que seja imparcial, que traga informações sensatas, que contribuam para que as pessoas compreendam melhor a realidade. Então, essa compreensão, muitas vezes é uma compreensão. Você veja bem, um homem ou uma mulher que trabalha 8 horas diárias e às vezes ainda tem a questão da hora extra, que passa 2, 3 horas no transporte coletivo, que chega em casa, vai cuidar de organizar coisas dentro de casa. Como que ela vai ter condições de estar buscando um jornal para ler, estar buscando um livro, comprar um livro e ter uma compreensão mais clara da realidade? Então, eu vejo por essa questão. E antes de você ir para o outro tópico, eu trouxe, inclusive, aqui um dado importante, que é com relação ao número de mulheres, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que que, segundo dados do IBGE, elas são provedoras do lar. Ou seja, elas que são chefes de família. Então, hoje, no Ceará, nós temos um número superior, mais de 50%, de mulheres, tá, que se dizem responsáveis pelos seus domicílios, pelos seus lares. Aqui no Ceará, temos 52,6% dos lares chefiados por mulheres. Então, a gente vê que isso aí é um dado muito relevante e demonstra o quanto é necessário que as mulheres tenham uma remuneração igualitária, paritária, com relação aos homens, né? Olha por esse dado aí, por exemplo. Também estava falando da PEC, né? Essa 6x1, quer dizer, essa mudança de carga horária, essa diminuição, e vem muito atrelar a essa mulher que tem tripla jornada, né? Que é mãe, que é provedora do seu lar e que precisa também fazer uma academia, precisa visitar um médico, fazer check-up. Então, como ela se coloca, um índice tão grande essas mulheres empreendedoras se colocam diante desses cuidados necessários, né? De uma qualidade de vida, tendo uma tripla jornada dessa e trabalhando tanto. É quase impossível. É quase impossível, foi o que nós colocamos antes, né? Bem difícil, porque esse número aqui, na verdade, não é que sejam de empreendedoras. Sim. Elas podem, esse 52,6, ela pode ser empreendedora, ou funcionária, empregada. Ou funcionária pública, ou empresária. Aqui o percentual de mulheres que são responsáveis, né, por a questão, se colocaram lá como responsáveis pelos seus domicílios, né? Então, e assim, quando se fala, apesar de que os pequenos empresários, né, foi colocado aqui, poderão ter dificuldades em se adequar a uma carga horária reduzida, mas veja bem, o nosso país, ele com certeza, ele tem que o custo com saúde, tá, é muito alto, tá, por conta dessa sobrecarga. Então, atualmente, nós temos muitos homens e mulheres, inclusive, é fortíssimo a questão dos transtornos mentais, né? Dentre os transtornos. A ansiedade, né? A depressão. A depressão e o que foi falado aqui, a questão de quando tem sobrecarga, burnout, né? Que também está muita força, né? Agora, então, a questão
da depressão, do burnout e outras... E a ansiedade. E a ansiedade, outras doenças também, inclusive no físico mesmo, como hipertensão, etc., por conta dessa sobrecarga. Então, eu acho muito válido que aqui no Brasil, depois de tanto tempo, que foi em 88, conforme a nossa companheira Shirley falou, já comentou que teve a última vez que tivemos alteração, mudança nessa carga horária semanal. E houve o recuo para que não se discutisse. Né? Que na época nós tínhamos 48 horas semanais e foi reduzida para 44 horas semanais, né? Então, a realidade hoje, 24, 26 anos após, é totalmente diferente. Sim. Nós tivemos mudanças muito consideráveis aí no mundo do trabalho e essa carga horária ela precisa ser realmente repensada e discutida, né? É porque algumas pessoas também acham até que é proibido discutir, né? Que isso aqui a gente não pode nem considerar, não. Devemos considerar, sim, começar a discutir, porque a partir da discussão e das várias opiniões que vão surgindo, que de repente se chega numa alternativa, numa saída para que se resolva essa questão. Até porque não podemos deixar só na mão dos vereadores e deputados, porque eles nos representam. Então, a discussão ela tem que partir da sociedade. Sim. Se a sociedade não discute, os deputados e vereadores têm ali as suas opiniões, mas que não ouviu a sociedade. Então, é importante que a sociedade discuta programas que possam surgir, programas como esse, e tantos outros, e até a própria TV aberta, possa também trazer entrevistas do qual os vereadores e os deputados possam ouvir a sociedade e aí propor na Câmara tudo aquilo que a sociedade precisa, né? É verdade, viu, Mágila? E assim, na verdade, esse assunto está sendo tão debatido porque chegou de uma maneira muito forte nas redes sociais. Então, o político... Começou pela rede social. Né? Foi alguém que começou lá e o negócio foi crescendo, né? E a deputada... eu tinha anotado aqui a Érica Hilton, né? Ela tá levando essa temática aí para ser discutida lá na Câmara e depois no Senado. Inclusive, eles conseguiram, para essa informação para os nossos internautas, eles conseguiram um número maior de assinatura. Sim, né? Sim, é verdade. Então, isso foi muito benéfico. Sim. Mas aí vem exatamente essa questão. Que você colocou, é uma mobilização social, sim, porque o que ocorre é que, como bem sabemos, os nossos representantes no Congresso, eles, que dizemos que são nossos representantes, na verdade, a grande maioria, eles representam o empresariado. Então, nós temos um número menor de parlamentares que se digam representantes, digamos, da classe trabalhadora. Então, o lobby a questão do parlamento é muito forte para que esse assunto não avance, tá? Mas está tendo essa contrapartida aí nas redes sociais e eu acho que a coisa está... É muito válido. Muito válido, é muito válido mesmo. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente... se lembra justamente da palavra que diz empreendedor, né? E a mulher se mostra empreendedora. Então, o papel importante aí do Sebrae para fazer para informar para essa mulher que ela tem, sim, condições de estudar e de ser empreendedora, mas que naturalmente a mulher já é empreendedora a partir do momento que ela tem uma economia dentro da sua própria casa. Ela ganha pouco e faz aquela administração com aquele pouco. Então, já se passa a ser empreendedora daí, né, Silvana? Sim. E o empreendedorismo feminino, ele só mostra que a cada ano estão surgindo mais e mais mulheres querendo fazer bolo, fazer din-din gourmet. E aí, por isso, muito bem colocado, festejar esse empreendedorismo, porque cada ano estamos vendo que está aumentando o número de mulheres empreendendo, né? Seja lá em todas as áreas, seja lá da culinária, seja na arte, seja na beleza, na moda, né? E aí cabe uma comemoração dessa. É por isso que nós trouxemos aqui para os nossos internautas um tema tão relevante, né? Que é esse
nesse mês de novembro, onde há a comemoração do empreendedorismo feminino. E você falou muito bem, as mulheres, ela tem aquela capacidade, eu acho que às vezes de multiplicar, né, o pouco que ela recebe. E aí, algo que o governo fez que foi muito importante, foi a questão desse recurso que vem do Bolsa Família vir lá para as mulheres. E Mágila, realmente o Sebrae, ele faz um trabalho importante, ele tem inclusive um programa, o Sebrae delas, eles vão estar, eu até antes de vir para cá acompanhando, agora dia 19, no dia do empreendedorismo feminino, vai ter um grande evento lá em Sobral. Se alguém de Sobral estiver nos ouvindo, procurar fazer as inscrições lá em Sobral, que é um evento promovido pelo Sebrae. As mulheres, você vê aí em vários ambientes muitas feiras de artesanato, de comida típica, o que seja. A grande maioria dessas feiras são as mulheres que estão lá vendendo. Aqui mesmo no Shopping Benfica está tendo uma feira aí de empreendedores e empreendedoras, mas você pode observar, a maioria são mulheres que estão aqui no Shopping Benfica apresentando os seus produtos. E ainda bem que esses shoppings, eles muitas vezes cedem o espaço de forma gratuita para que essas pessoas, essas empreendedoras, essas artistas, porque elas criam, possam apresentar o seu trabalho. Inclusive, eu acho que é importante nós divulgarmos, né, que eu vi que lá no Rio Mar, Papicu, está tendo uma feira, eu anotei aqui, lá no Rio Mar, que é a Feira Negra Fortaleza. Isso aí é espaço cedido gratuitamente pelo Rio Mar para que as mulheres apresentem aqueles produtos que são de produtos afrodescendentes. Sim, tá? Então, está tendo esse trabalho aí e é uma forma de fomentar não só essa arte, esse artesanato dos afrodescendentes, que nós fazemos parte desses, eu faço desses afrodescendentes, e também a questão dessa economia que vai estar girando entre essas mulheres que estão criando. Maravilha. Né? E o governo do Estado também está muito participativo nesse segmento, né? Sim. Um apoio de financiamentos, de carrinhos de churrasco, de pipoca. E não tem mais essa coisa que quem tem um carrinho de churrasco é só o homem, né? Não existe mais isso. Não, tá tendo esse fomento ao empreendedorismo feminino. O governo do Estado tem, há pouco tempo nós não tínhamos uma Secretaria das Mulheres, hoje nós temos. E quando se tem essa Secretaria das Mulheres, está se pensando em várias políticas públicas, inclusive a questão do empreendedorismo. E realmente, eu sei que no governo do Estado do Ceará, existem linhas de créditos voltadas especificamente para as empreendedoras, ou seja, para o público feminino. Assim como vimos já esse ano algumas linhas de crédito da Prefeitura de Fortaleza voltadas, microcréditos, é microcrédito mesmo, para as empreendedoras, que devem ser fomentadas, em especial aquelas da periferia. Tá? Que tem menos condições de oportunidades. Então, a oportunidade deve ser dada pelo poder público para essas mulheres guerreiras e batalhadoras. Inclusive, o projeto é Mulheres Guerreiras, da Prefeitura. Exatamente. Então, só não empreende realmente quem não quer. O governo está fazendo sua parte, as mulheres estão correndo atrás. E a tendência é crescermos, né? Crescer, tem que ter muita capacitação para essas mulheres, para que os seus negócios deem certo. Vou até pensar aqui, conversar com o sindicato, se de repente teria alguma forma de atuarmos, contribuirmos com essa capacitação de mulheres empreendedoras, né, de baixa renda, da periferia, porque isso é uma contribuição que a nossa entidade pode estar dando para esse público, com o conhecimento que nós temos, muito que importante. Pode ser muito útil para porque se estão se abrindo muitos MEIs, elas precisam do papel do contador. Exato. E se está sendo de alguma forma está sendo liberada alguma coisa de crédito, então essas mulheres precisam ser orientadas. Concordo plenamente. Silvana, o nosso horário está chegando ao fim. Você quer deixar suas considerações finais, seus contatos? Bom, minhas considerações finais
dizer para as mulheres que sigamos juntas, uma fortalecendo a outra, é o que chamamos de sororidade, tá? É o apoio, é a união, a fortaleza entre as mulheres. E as minhas redes sociais é @Silvana Ribeiro Oficial, tá? Podem procurar no meu Instagram, mandar um direct, que nós estamos à disposição, também como diretora do sindicato, estamos nos colocando à disposição de todas as empreendedoras que vierem acompanhar aqui esse nosso programa. Muito obrigada, Mágila. Obrigada a você, mais uma vez, por estar comigo, brilhantando o nosso programa, trazendo tantas informações importantes para todas as nossas internautas. Então, gente, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês possam curtir, compartilhar o meu canal no YouTube, que é Mágila com Você, e possa fazer essa rede de apoio de mulheres empreendedoras cada vez mais, inclusive na política, que é onde também podemos estar. Muito obrigada, até o próximo programa, se Deus quiser. Até já! Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia.